Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14. Diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, de lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, versículo 14, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia da manhã. Que é a vossa vida? Ele faz aqui uma pergunta. Sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Queridos, Tiago, eu creio que não tem muito até que explicar essas palavras. Eu acho que está muito claro o que ele está falando aqui. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho sobre essa questão que Tiago coloca, principalmente quando ele faz essa pergunta: o que é a nossa vida? Eu creio que é um momento de reflexão. Estamos numa noite de ceia, né? E é importante que a gente possa estar fazendo sempre uma análise da nossa vida. O pastor Sidney falou uma coisa interessante. Nós estávamos na culto da ordem, né? Da Ormiban, Ordem Batista, né? Ordem dos Ministros Batistas, é isso. Agora em Santa Maria, na terça, quarta e quinta, eu, o pastor João, o pastor Paulo, e conversando com o pastor Sidney, que é ali de Guaíba, nós estávamos falando, até eu estava conversando com ele sobre algo que ele ministrou, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que muitas vezes, e essa foi a minha questão, que nós muitas vezes estamos conscientes de muitas coisas, né? Nós temos consciência, ou até podemos dizer que nós temos conhecimento, por exemplo, da própria palavra de Deus. Nós temos algum conhecimento sobre a vida, nós temos um conhecimento da brevidade da vida. Mas o que falta, e ele usou essa palavra, é a autoconsciência. Não é uma questão de consciência, mas é uma questão de autoconsciência. Quer dizer, algo que seja revelado a mim. Podemos fazer um comparativo entre o Logos e o Rema. Logos, a palavra, e o Rema é a revelação da palavra. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, consciência e autoconsciência. A consciência de muitas coisas nós temos, mas a autoconsciência, o algo que venha ser trazido para nós, para mim, na verdade, no singular, sabe, que seja uma verdade para mim, aí eu posso chamar, e ele chamou de autoconsciência. E é isso que nós precisamos, queridos, é isso que muitas vezes nos falta. Nós temos a consciência, ou vamos fazer o comparativo, como eu disse antes, nós temos o Logos, mas nos falta a autoconsciência, ou o Rema, ou a revelação, sabe, aquela verdade, aquela coisa realmente que eu tenho autoconsciência, eu tenho a revelação que isso é assim, que a vida é assim, que as coisas são uma verdade, isso é verdade, e eu vivo nessa verdade. A questão aqui, eu quero colocar, é a questão do nosso dia a dia, do nosso, hoje por exemplo, o domingo, amanhã é segunda-feira, depois nós temos todos os dias da semana. Todos os dias são dias comuns, não são? Todos os dias nós levantamos, né? Temos aqueles hábitos, às vezes toma um café, vai para banheiro, toma banho, vai trabalhar, se preocupa com os afazeres, se preocupa com os compromissos que estão ali agendados, se preocupa com as necessidades que a gente tem, pessoais, necessidades da família, e assim passa o dia. E às vezes, muitas vezes a gente esquece de um detalhe que é tão importante. Eu quero dizer que todo dia não pode ser um dia comum. É uma loucura nós pensarmos que todo dia é um dia normal. E nós vivemos como se todo dia fosse um dia normal. Como se todo dia fosse um dia comum. E nós não podemos pensar dessa forma. Essa é a grande questão.
É loucura nós pensarmos, sabe, simplesmente que nós podemos fazer o que nós entendemos e fazer. Tiago afirma, olha o que ele afirma aqui no início do versículo 13. Ele diz assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e de lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Você percebe que as pessoas fazem planos. Nós fizemos planos. Nós temos planos para a semana toda. Nós temos agenda para a semana toda. Todos os dias acabam se tornando comuns. Mas ele dá uma cutucada aqui, né? E eu creio que é essa cutucada que nós precisamos receber nessa noite. Que é a sua vida? Pergunta para o irmão que está ao teu lado: o que é a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que é a sua vida? O que é a minha vida? Tu vê que o Tiago diz aqui, ó: sois simplesmente como a neblina. Diz para o teu irmão: você tem uma cara de neblina? Você já pensou nisso? O pior é que ele diz que a neblina, ela aparece por um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, é um pouquinho. Talvez você não consiga enxergar o tamanho do pouquinho, mas é pouquinho do tempo, né? Um pouquinho do tempo. E ele diz ainda que logo se dissipa. Eu me lembro que o Francis Chan é um pastor americano, ele faz eu queria fazer essa dinâmica aqui, pastor, mas eu acabo sempre esquecendo. No fim, ele pegou uma corda, vocês já viram isso? Ele pegou uma corda muito comprida e ele trouxe para o palco, assim, né? Essa corda saía daqui, começava aqui e ia, assim, ia longe. Aí no começo da corda, ele pintou, vamos supor, de verde, um pedaço da corda, que é o início dessa corda. Esse tamanho, esse pedaço verde da corda, é o tamanho da nossa vida terrena. Aí ele pegou esse pedacinho da corda, que está em verde, e ele dividiu ela, sabe, vamos botar em 90 anos. Só que 60 anos, 60 anos desses 90, a pessoa ficou trabalhando para poder obter alguma coisa, para poder ter algum bem, alguma coisa. Trabalhou. Quando faltava um pouquinho para terminar, faltavam 30 anos, vamos dizer assim. Esses 30 anos ele ficou doente, passou por várias dificuldades, mas acabou a vida. Quando terminou essa parte verde, que é a vida terrena, tinha todo o restante da corda e que ia longe. E às vezes, ele colocou bem assim, e às vezes a gente troca esse pedacinho verde, que é a nossa vida terrena, sabe? A gente se pega tão forte nesse pequeno momento que nós temos aqui nessa terra, sabe? E às vezes a gente não pensa, e normalmente a gente não tem isso, pensando numa eternidade, onde a corda vai e continua, e continua, e continua. É isso que muitas vezes, é isso que Tiago está dizendo, não sei se você entendeu. A nossa vida é o tamanho, início dessa corda, é um pequeno pedaço dessa corda. Por isso que Tiago está dizendo, é uma neblina, que logo se dissipa, ela tem um pequenininho tempo. Aí fica a pergunta: o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Você acredita mesmo que a tua vida é uma neblina? Você acredita que ela pode se dissipar a qualquer momento? Que você pode morrer hoje? Você sabia que você pode morrer hoje? Ou será que nós vivemos de forma invencível,
eu não vou morrer hoje, imagina. Tinha uns pastores lá no Nepal, quando nós saímos de Pokhara, lá a Johnson, umas estradas assim à beira de precipícios. Pastores que estavam com a gente, um pastor especificamente. Nós passávamos precipício, o cara ficava assim, no jipe assim, que tu só via barranco, e qualquer resbalado do jipe nós descíamos, né? O cara tremia, pastor, e tremia, e dizia: Jesus, tu não vai me levar agora, porque o Senhor tem um propósito na minha vida, tem muita coisa para fazer na minha vida, o Senhor não vai me levar agora. O cara falava isso, tio. Ok. Agora, por acaso ele tem controle sobre isso? E se Jesus quisesse levar ele agora? Qual é o problema? Qual é a situação? A gente fica nessa situação, achando que Deus está ligado, está preocupado com o Jaime aqui na terra, achando que o Jaime, se tem que cumprir, vai cumprir, se não tem que cumprir, não vai cumprir. Eu não posso ficar angustiado. E eu creio que nessa noite existem duas pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que se preocupam com tudo. Pessoas que ficam estressadas por tudo. Pessoas que naturalmente têm uma alegria e levam uma vida tranquila. Mas tem pessoas que se preocupam demais. Se ocupam demais com o dia da manhã, se preocupam demais com a semana, se preocupam com todas as coisas, e fica estressado, e fica pior é isso, se preocupam com tudo, com todos os problemas, e isso acaba se tornando maior do que a própria vida, maior do que o próprio Deus que servem. Você sabe que uma pessoa preocupada tem um significado, eu coloquei 2 aqui. Primeiro, que ela não confia tanto assim em Deus. Sabia disso? Uma pessoa preocupada ou preocupada demais, ela não tem tanta confiança em Deus. Ela crê que Deus não é poderoso o suficiente para mudar a situação, as circunstâncias. Ele não crê que Deus é amoroso o suficiente para isso. Então ele se preocupa demais, não confia em Deus. E essa mesma pessoa preocupada é uma pessoa, sabe, que não deixa, não confia no sentido que Deus pode cuidar de si dela. Você crê que Deus pode te cuidar? Você acha que Deus pode cuidar de você? Ou será que Ele esqueceu de você e você está fora da lista dele? Pessoas que se preocupam demais, pessoas que não confiam na verdade no próprio Deus. Uma pessoa estressada é uma pessoa que denuncia que as coisas nas quais estão envolvidos são tão importantes a ponto de merecer nossa impaciência, a nossa falta de delicadeza em relação aos outros e a nossa incapacidade de manter o controle, porque ela está estressada. Ah, pastor, eu estou estressado hoje, vou dar um murro aqui, o fulano olhou de lado, vou dar uma paulada aqui, eu vou responder com grosseria, porque eu estou estressado. Que bonito isso, né? Pessoa estressada. As pessoas estressadas é uma pessoa que acha que as coisas são mais importantes. Olha para o seu próprio umbigo, preocupada consigo mesmo. Tanto a preocupação quanto o estresse, eles têm um cheiro. Sabia disso, não? Tanto a preocupação como o estresse tem um cheiro. Sabe qual é o cheiro? Você adivinha qual é o cheiro? Diga assim: arrogância. A pessoa estressada e a pessoa preocupada cheira arrogância.
ela cheira orgulho, insolente, ela cheira algo altivo, egoísta. E nisso tudo, nós acabamos esquecendo de Deus. Nós acabamos esquecendo de Deus. Com facilidade nós esquecemos de Deus. O pastor Sidney falou uma frase também na ministração, que eu anotei, muito bacana. E eu creio que é uma grande verdade hoje. Ele falou: hoje a igreja, nós temos dentro da igreja um ateísmo. Não sei se eu lembro, pastor. Hoje nós temos ateus dentro da igreja. Sabe que é uma pessoa que é ateu? É uma pessoa que não crê em Deus. Espera aí, será que nós não cremos em Deus? Ele falou bem assim, ó: hoje há um ateísmo dentro da igreja. Não por não crer em Deus, mas por ser Deus não relevante. A grande questão é que nós andamos e nós vivemos preocupados, ansiosos com tantas coisas, e nós esquecemos de Deus, e nós não cremos em Deus. Deus deixa de ser relevante na minha vida. A palavra é muito bonita lá: ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Isso é consciência. O que a autoconsciência diz? Eu busco a Deus em primeiro lugar. Deus é primeiro lugar na minha vida. Não é a preocupação, não é o estresse, não é a agenda, não é nada. É Deus em primeiro lugar, autoconsciência. Revelação que eu sou uma neblina. Revelação que hoje eu posso morrer. Hoje pode terminar tudo. Eu posso estar indo para casa. Quando eu estiver indo para casa no meu carro, a 60 por hora, a 80 por hora, a um carro ao contrário, daqui a um pouco se desgoverna. Simplesmente assim, vem em cima de mim. Eu perco a minha vida. Tem um representante comercial que viajou 30 anos. 30 anos na estrada. Viu, Gilmar? 30 anos viajando na estrada. Eu conheci ele. E um dia, ou seja, uma noite, mais especificamente uma madrugada, ele foi para um baile, lá em Criciúma. Na saída do baile, às 3 horas da manhã, estava esperando a esposa na calçada. Um carro desgovernou, atropelou o homem e morreu na hora. 30 anos na estrada. Quantas vezes ele saiu por acidentes, cara? Que ironia, né? Foi atropelado na cidade dele, em cima de uma calçada, nem dentro de um carro. Nós tivemos há 15 dias atrás uma moça ali em Caxias, conhecida, 36 anos de idade, 2 faculdades, funcionária pública, ganhava mais de 10 mil reais por mês, concursado. Há 4 anos atrás descobriu um câncer, mas estava sendo tratado, estava tudo sob controle. De um sábado para domingo, sábado começou a passar mal, foi para o hospital no sábado à noite, 5 horas da manhã, entrou em coma. Quando eram umas 9h30, 10 horas, faleceu. Eu e a Selma saímos correndo, com a ideia, né, de poder ministrar algo para essa moça, mas não teve, infelizmente não deu tempo. E o pior é que no domingo ela estava completando 36 anos de idade, dia do aniversário. Já estava tudo programado. Eles iam almoçar fora, né? A minha filha estava junto, seria uma futura nora dela. E aí, cunhada, não nora, né? Cunhada. Tudo planejado, vamos almoçar fora, já eu tinha um restaurante, tá tudo completo, tudo certinho. Na madrugada, simplesmente, entrou em coma e morreu. O que é a nossa vida, amado?
O que é a nossa vida? Quem nós pensamos que somos? Diga para o teu irmão, quem pensa que você é? Para um domingo à noite é meio triste falar, né? Mas quem pensamos que somos, amados? Eu quero que você, nesse momento, imagine algo. Que você imagine algo. Imagine a produção de um filme, tá? Um filme que está sendo produzido. Esse filme nós vamos dar o nome de O Filme da Vida, tá? O Filme da Vida. Diga, O Filme da Vida. Tá? Esse filme, você vai começar a imaginar ele, tá? Esse filme, você faz parte desse filme. Mas você não é a peça principal. Você não é o mocinho e nem o bandido. Mas também você não é o principal. Você é apenas um figurante desse filme. Sabe quando eles fazem aquele set? Eles fazem aquelas filmagens onde aparecem os mocinhos e tem um monte de gente às vezes caminhando, às vezes andando para um lado, para o outro, né? Que são os figurantes, que fazem parte daquela cena. Então você se imagina nesse filme como um desses, que faz parte dessa cena, desse filme, tá? Preste atenção, você não é o principal, o tema principal, tá? Muitos de nós pensamos que nesse filme da vida, nós somos o tema principal. Você não é o tema principal, nem eu sou o tema principal. Eu faço parte de um grande filme que está sendo produzido, ok? Amém? Estão comigo ou não? Tá? Então nós somos esse filme, nós somos coadjuvantes, tá? Então nós vamos ver alguns detalhes desse filme, que está acontecendo, que está sendo filmado. Algumas coisas já foram filmadas, algumas coisas já aconteceram, nós estamos nesse filme, então algumas coisas estão sendo ainda gravadas, tá? Vamos lá para o início desse filme. Qual é o início desse filme? Deus criou o mundo. Primeira cena, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, você estava lá? Não, acho que não, nem eu. Será que você estava vivo na época? Não. Será que quando ele disse, eu fiz as águas, a luz, sabe que ele perguntou para alguém que está aqui, disse, olha, está bom isso, o que você acha disso? Essa é a primeira cena do filme. Deus criou o mundo. Está começando o filme. Em seguida as pessoas se rebelam contra Deus. O filme está sendo produzido, ok? Deus inunda a terra para acabar a bagunça pelo qual as pessoas ali, né, acabaram promovendo. Segunda cena. Vamos lá, mais um pouquinho do filme. Mais tarde chega José. Você lembra de José? Da Bíblia? Aí vem o Moisés. E aí vem outras pessoas nesse filme. E aí está sendo produzido o filme, tá? Pessoas comuns, pessoas inadequadas, mas sobre as quais o filme também não é sobre eles. Eles apenas são figurantes, como nós. E o filme continua sendo passado. Deus é quem os escolhe, Deus é quem os orienta, Deus que opera milagres através deles, por intermédio deles. Mas eles não são a cena principal do filme. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Vamos lá. Na cena seguinte, Deus envia juízes, profetas à sua nação, porque as pessoas parecem incapazes de oferecer a única coisa que Ele lhes pede, que é a obediência. Então Ele manda alguns juízes, alguns profetas, e assim o filme continua sendo rodando. Continua rodando, tá? Então chega uma hora do clímax do filme. Não vai terminar o filme, mas vai chegar a hora, o auge do filme, o momento gume, né? Ali.
Você imagina qual é o auge, o clímax do filme? Que era a revelação do Filho de Deus. Então o Filho de Deus nasce entre o povo de Deus, que ainda Deus ama. O Filho ensina aos seus discípulos o verdadeiro amor. Em seguida o Filho de Deus morre, ressuscita, volta à presença de Deus. Amém? Agora eu te pergunto, do início e até o fim desse filme, quem é, não está no final, está sendo ainda produzido, mas quem é a peça principal desse filme? Quem é a pessoa principal desse filme? Será que é o Moisés? Será que é o José? Será que é Samuel? Será que é o Jaime? O João? O Pedro? Queridos, a cena, o tema principal desse filme, o principal ator desse filme, ator e autor, se chama o próprio Deus. E a gente acha que o filme somos nós. A gente pensa que nós somos o principal do filme. Gente, você não pensa nisso? Às vezes a gente pensa e tem a sensação que tudo gira em torno da gente. Olha, eu sou importante. Eu sou a peça principal. E a gente vive com esse negócio. Queridos, nós estamos inseridos num filme que começa lá, nós fomos introduzidos lá em Atos, e nós vamos terminar lá na sala do trono. Nós estamos participando numa fração de segundos desse filme. Nós estamos inseridos entre Atos e a sala do trono de Deus. Nós cantamos agora aqui, sala do trono. Nós estamos entre Atos e Apocalipse. Se nós olharmos aqui no meio, entre esse espaço de tempo, nós estamos ali no meio. E fazemos parte apenas como figurantes desse filme. E às vezes a gente acha que é a mais importante da terra. A pessoa mais importante, querido, é Deus. Se tem alguém que tem importância nesse filme, é Deus. Se tem alguém que deve ser importante na nossa vida, é Deus. Ele é importante, porque é Ele que vai nos dar a vida eterna através de Cristo Jesus. Tá bom, pastor, entendi. Eu faço parte, sou apenas um figurante desse filme. E agora, o que eu faço? Qual foi o motivo da minha criação? Por que é que Deus te escolheu? Por que é que Deus te separou? Por que Jesus te chamou? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu devo fazer então? Paulo nos dá uma dica em relação a isso. Ele diz assim: quer vocês comam, bebam, ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você quer saber para que você foi criado? E eu fui criado? Para glorificar a Deus. Para a glória de Deus. Você lá no teu trabalho, lá na universidade, no ministério, na célula, aonde você estiver, aonde eu estiver, tudo que eu fizer é para glorificar a Deus. Esse foi o objetivo da criação de você e eu. Por isso que nós somos neblina. Não é para você ser sol. Ele podia dizer: você é um sol, você é qualquer outro astro. Não, você é uma neblina. Eu sou uma neblina. E essa neblina é para glorificar a Deus. É para glorificar. Quer eu coma, quer eu beba. E ele diz assim: o que é qualquer coisa que eu venha fazer, tudo que eu venha fazer, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida,
sabe, aonde eu andar, do nascer do sol, quando eu levantar da minha cama, ao dormir e até dormindo, tudo para glorificar a Deus. Teve um irmão que na volta do encontro, semana passada, ele disse: eu entendi que não é vir à igreja, mas é ser igreja. Que coisa forte, pastor, e que coisa linda. Isso é autoconsciência, isso é revelação. Não é vir à igreja no domingo e vai fazer aquela coisa de cumprir o meu compromisso, a minha consciência. Agora estou com a consciência limpa diante de Deus, porque eu fui para o culto. A gente simplesmente troca a missa pelo culto. Eu ia para a missa, ficava 40 minutos e estava com a consciência tranquila. Cumpri o meu propósito diante de Deus. Queridos, isso é velho, isso é antigo. Hoje eu sou a igreja. Sabe, aonde eu vou, Deus é comigo. Eu levanto, eu durmo, Deus é comigo. Eu vou tomar banho, Deus é comigo. Eu vou comer, Deus é comigo. E eu glorifico a Deus em tudo, através da minha vida, através das minhas atitudes. Se nós formos lá para Atos 11, você vai ver que lá em Antioquia, os cristãos, aliás os discípulos, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por que é que eles foram chamados de cristãos? Você sabe por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. Eles olhavam para ele e diziam: Tchê, mas tu é Cristo. O Carlos, cara, tu parece com Cristo. Tu é cristão. Não é cristão como uma religião, um alto religioso. Olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Grande coisa. Consciência dá isso, né? Conhecimento. Mas a autoconsciência, você é cristão. Você sabe, Cristo te separou para fazer diferença, para ser luz, ser bênção aonde você for, aonde nós formos. Eu tive uma experiência voltando de São Paulo no avião. Eu sentei do lado de um rapaz que estava indo, eu me lembro do nome dele, eu sei onde ele trabalha e tudo, mas ele é lá de Torres. E nós estávamos conversando, nós sentamos na poltrona ao lado, São Paulo a Porto Alegre. Aí ele começou a falar da sua vida, né, algumas coisas estavam acontecendo e tal, daqui a um pouco ele fala, meu Deus, Jesus querido, né, que benção. E nesse falar eu não podia, estava contando uma situação com a irmã dele, com a família dele, principalmente com a irmã, uma situação da irmã em relação à mãe. E eu disse para ele algumas coisas, eu disse: olha querido, é muito importante você guardar teu coração, é importante você perdoar a tua irmã, porque tu sabe que perdoar acaba fazendo algo ruim para você, não é nem para ela. Sabe? Independente da atitude dela, você tem que estar bem, livre, né? Na presença de Deus. Enfim, não me lembro se eu falei na presença de Deus, mas assim, livre o teu coração. E nisso ele ficou olhando e tal. Daqui um pouquinho, nós conversando mais um pouco, e daqui um pouco ele vira e diz: pois é, pastor. Eu disse: pastor? Não sei quem tirou pastor. Sabe aquela coisa que você fica... Eu não falei nada que era pastor, nem falei que era cristão, como é que ele me chama de pastor? Sabe que ele viu alguma coisa diferente? Sabe que só porque eu falei do perdão lá, ele já me achou que eu era pastor, mas ele não falou com ironia não, tá? Não falou com ironia, dizer: oh, tá bom pastor, aquela coisa irônica. Não, ele falou, sabe, foi uma coisa que, assim, que me deu assim um certo impacto. Pô, será que ele viu alguma coisa? Eu creio que viu. Eu creio que as pessoas enxergam. A minha mãe sempre diz: eu queria ter a tua fé, eu queria ser como tu é. Eu disse: mãe, está à disposição, mãe, vamos lá. Vamos receber a Cristo e tal, vamos. Não, mas eu já tenho Cristo, aquela coisa, né, que é dela, é católica e tal, etc, e não, sabe? Mas a gente vê que assim, falta aquela vida de Deus nela. Ela enxerga algo em mim, gostaria de ter, mas assim ao mesmo tempo se retrai e fica, porque não quer se dobrar, né? Mas o que é importante, amados,
é que as pessoas têm que identificar nós, sabe? Tem que olhar para nós e dizer, pô, esse é cristão. O livro de Atos mostra isso, esses eram cristãos. Por que cristãos? Porque eram parecidos com Cristo, tinham pensamentos de Cristo, tinham atitudes de Cristo, e isso é muito importante. É isso que Deus nos chamou, esse pequeno tempo, né, do verde aqui, da corda, é para glorificar a Deus. Você está glorificando a Deus? Sabe que nós estamos glorificando a Deus? As nossas palavras, o nosso modo de pensar, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou falando, eu estou glorificando a Deus? Mas o que significa isso? Queridos, é preciso pensar, é preciso parar de pensar só em si. Essa é a questão. Nós temos que sair do nosso mundinho e sair disso, tá? Talvez a vida seja muito boa para você nesse momento, mas é possível que a vida também seja muito difícil. Está cheio de circunstâncias, de grandes lutas. A vida não é fácil, Jesus já disse isso. E eu quero assim, já quase finalizando, eu quero que você abra comigo, lá no Salmo 73. Evandro, aguenta firme aí. Não chegou às 2 horas ainda, né? Salmo 73. Queridos, eu vou pular alguns versículos, mas de repente você lê depois em casa com mais, tá, clareza, tá? Eu vou pegar um exemplo do salmista que achou a solução da sua vida. E eu creio que aqui está a solução para todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, tá? Ali o Salmo 73, versículo 13, ali tem o salmista está abrindo seu coração, está falando algo, e ele diz, eu vou pegar só alguns pontos aí, tá? Ele diz assim, vi a prosperidade desses ímpios. E aí ele continua dizendo, certamente foi-me inútil manter o puro coração, lá no versículo 13, tá? E no versículo 16, ele diz assim, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Se você vai ler todo ali o contexto, você vê assim a dificuldade do salmista de entender as coisas que estão acontecendo. Ele via a prosperidade do ímpio, e ele não conseguia entender isso. Como é que o ímpio, que está longe de Deus, prospera? Como é que o ímpio, as coisas para ele acontecem, para mim não acontece? E isso começa a inquietar ele, e ele chega a dizer, é inútil manter o coração puro, é inútil eu manter esse relacionamento até com Deus, sabe, dessa forma, me privar de certas coisas, sabe, porque assim eu vejo o outro prosperando, eu não, as coisas acontecendo e na minha vida não acontece. Mas ele vai chegando a uma conclusão, ele chega ali e diz, até que entrei, aonde? No santuário de Deus. Diga assim, santuário de Deus, tá? No santuário de Deus, na presença de Deus, aí está a chave da minha e da tua vitória. É ali que nosso coração é revelado, é ali que eu vou me conhecer. Você sabia que você conhece a Deus conhecendo-se você mesmo? Não tem como conhecer a Deus sem conhecer você, e sem conhecer você e conhecer a Deus, porque no santuário de Deus, você vai revelar, vai ser revelado o teu coração, não é o coração do vizinho, nem o coração do marido, nem o coração dos filhos, mas é o teu coração. E é isso que o salmista descobriu, porque é na presença de Deus, que é ali que ele vai descobrir a paz mais profunda. É ali na presença de Deus, no santuário de Deus, que ele vai encontrar a alegria mais intensa. E isso tudo transcende, ou seja, vai além de todas as coisas, de todas as preocupações e dificuldades, e de todos os estresses do dia a dia, e até mesmo dos questionamentos. Por isso que nós devemos ser igreja. E o salmista continua dizendo, a partir do versículo 23, olha que coisa linda e que coisa poderosa para a nossa vida.
Ele diz assim: contudo, apesar de toda a situação, apesar de todas, sabe, os questionamentos meus, apesar de minha alma dizer diferente, aquilo que a palavra está dizendo, sabe, que é uma luta da nossa alma, dos nossos sentimentos, e muitos de nós acabam sendo ludibriados, tá, enganados pelo coração e pelos sentimentos. Nós não vivemos pelos sentimentos, pelo coração, nós vivemos pela o quê? Mas ninguém, pela o quê? Pela fé, diga assim, fé, mais alto, pela fé. Nós andamos pela fé e não pelos sentimentos, não pelo que eu estou enxergando, pelo que eu estou vendo. E é isso que o salmista começa a dizer. Olha que ele diz: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Porque é lá no santuário, é no santuário de Deus que ele acha o refúgio. No 24 ele continua: tu me diriges de acordo com os teus caminhos, conforme os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Olha que coisa linda, olha que autoconsciência, olha que revelação. No 25, a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a quem? Junto a quem? Junto a ti. Queridos, é isso. Isso é vida. Nós cristãos temos que ter esse sentimento, esse pensamento. Isso é importante, isso é primordial. Ele é o centro de tudo, ele é o tema central desse filme pelo qual nós fazemos parte. Se eu aparecer na cena, eu apareci. Se eu não aparecer, não apareci, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. No 26, embora minha carne e meu coração definhem. Eu tenho isso lá no meu e-mail. No meu e-mail ali eu coloquei esse versículo: embora minha carne e meu coração definhem, né, desanime, Deus é a rocha do meu coração. E mais, Ele é a minha herança. Para quem? Para sempre. Queridos, ele tinha um foco, ele tinha muito claro isso. E no 28 ele termina: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Querido, quando nós conseguimos chegar a esse nível de entendimento, de autoconsciência, que nós dependemos de Deus, nós vamos parar de nos preocupar tanto, nós vamos parar de ficar tão estressados, nós vamos parar de correr tanto, por causa da gente, por causa dos compromissos, por causa das necessidades. Nós vamos começar a entrar no santuário de Deus, e ali nós vamos buscar a presença de Deus. E é ali que está o segredo da nossa vitória. Não é ficar discutindo aqui, não é ficar argumentando lá, não é ficar fazendo outras coisas, senão buscar o eterno, compreender relacionamento. Você sabia que a igreja na idade, quando em 313 mais ou menos, a igreja romana, né, na época era pagã, começou a introduziu com Constantino o cristianismo como uma religião oficial. Logo quando estabeleceu o cristianismo como igreja oficial do Estado romano, e assim de toda a sua, né, de todos os países, enfim, toda a seu reinado,
Você sabe que ali surgiu algo poderoso, que ali começou, na verdade, sabe, a haver algo que nós podemos viver hoje no nosso dia a dia. O que aconteceu? A igreja começou a ser contaminada. O cristianismo se torna oficial. E aí começa uma mistura com as religiões pagãs. E agora eu entendo, indo naquela região, pastor, como realmente o paganismo, que coisa horrível. Eu imagino Deus olhando lá com aqueles hindus, com aqueles Buda, sabe? E Deus ali introduzindo, querendo que o povo seja santo, ministrando um só Deus e um só caminho que se chama Jesus. E sabe, aquela coisa, por isso que ele diz assim, vai, sabe, conquista aquela terra dos filisteus, dos cananeus, e mata todo mundo. Porque se você deixar alguém aí vivo, eles vão entrar no meio do povo, vai contaminar o povo, e é isso que acontecia. Muitas vezes eles não matavam todos, deixavam alguns vivos, e aí eles começaram a contaminar o povo, Israel, e assim contaminava. E o que aconteceu aqui com o cristianismo oficial em Roma? Começou entrando no paganismo, começou uma mistura, deixou de ser um cristianismo puro, de relacionamento com Deus. E aí surgiu os que a gente chama, e chamava na época de monastérios. O que é os monastérios? Os monastérios é a tentativa das pessoas, dos cristãos verdadeiros, se isolar dessa sujeira, dessa mistura, e buscar verdadeiramente Deus, no isolamento, na solitude. Isso é monastério. O monastério surgiu dessa forma. Isso foi um precursor, depois aí de Lutero e tal, daquela ruptura, né, da igreja um pouquinho mais à frente, mas começa nos monastérios. E qual é o monastério hoje nosso? Se nós buscarmos assim, nós não temos monastérios, mas nós temos um monastério que nós podemos, sabe, de forma assim, forma voluntária, irmos para um monastério. O monastério de hoje, você sabe onde é que é o nosso monastério? Onde nós buscamos a presença de Deus? Onde ali você não tem mistura nenhuma, ali é você e Deus, e nada mais pode interferir. Sabe onde é que é o teu monastério? Olá, minha gente, o pastor já falou, não pode falar aqui, pastor, fica... O quarto, diga o quarto, porta fechada, ali é o teu monastério, ali é o nosso monastério, é ali onde nós vamos buscar um relacionamento de intimidade com Deus, é ali que Deus vai revelar o nosso coração, é ali que nós vamos ter relacionamento, é aí que Deus vai se revelar de forma, vamos dizer, autoconsciente para nós, se revelando a palavra de Deus. É no santuário de Deus, é no monastério de Deus, é no monastério onde nós vamos buscar, no quarto. Eu quero te incentivar a você ir ao teu monastério. Vai para o teu quarto, amado. Vai lá, fecha o quarto, fecha a porta. Pastor, eu oro sim. Quanto tu ora? 10 minutinhos. Tá bom, muito bom. Tu já pensou você fechar lá o teu quarto, botar um louvor, ficar umas 2 horas lá? Pastor, não tenho tempo para isso. Eu imagino que não tenha muito tempo mesmo. Mas será que nem no sábado, nem no domingo, nem num feriado? Ou será que não tem uma meia hora? Se a gente não tem meia hora para tirar para Deus durante um dia que tem 24 horas, nós somos muito mal. E a gente diz que Deus é prioridade na nossa vida. Aonde? Prioridade é a minha agenda. Prioridade é as minhas necessidades. Prioridade é eu dormir. Qualquer coisa, comer. Mas agora, prioridade para Deus, eu acho que não. Nós falamos muita coisa, mas as nossas atitudes falam muito mais do que palavras. Você sabe disso. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, pelo simples fato que Ele é o tema principal do filme da vida. Isso que é importante.
Isso que é importante. Queridos, a vida não é frágil? É frágil, né? Eu vou fechar aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas eu acho que não, né? Só mais uma coisa que eu quero deixar aqui. Você sabia uma informação que dentro de 50 anos, ninguém vai se lembrar de você? Você já pensou nisso? Isso pode variar de 2 décadas a mais ou 2 décadas a menos. Mas estatisticamente, dentro de 50 anos, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar da tua profissão. O que você fazia. Ninguém vai lembrar do carro que você andou. Ninguém vai saber qual é a escola que você frequentou. Ninguém vai saber que roupa você vestiu. E a gente se preocupa com tanta coisa, né? Queridos, 50 anos. Talvez não seja 50, talvez seja 30. Em 30 anos ninguém vai lembrar que você existiu na face da terra. E a gente se acha muito importante. Queridos, eu não quero isso que desestimular você, muito pelo contrário. Isso tudo é para que a gente possa ter um pouco de consciência daquilo que a gente está vivendo. Teve um irmão que estava fazendo um velório. Ele se chama Stan Gerlach. E na mensagem que ele diz assim, né? Quando estava fazendo o funeral, ele diz assim: vocês não têm como saber quando Deus levará a sua vida. Quando esse momento chegar, não há nada que possa fazer a respeito. E é verdade, né? Quando o momento chegar, chegou. Aí ele faz a perguntinha: você está preparado? Esse irmão Stan acabou de falar essas palavras no funeral. Ele sai do lugar, senta e tomba. Morre na hora. Será que ele estava preparado para esse momento? Diz que o pastor que fez esse funeral desse irmão falou uma palavra poderosa. Jesus, citando uma passagem em Mateus, já estou fechando agora, usando a palavra em Mateus 10, quando Jesus diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de Deus, do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Olha que coisa linda, amados. Em um determinado momento, ele está participando de um culto fúnebre. E nesse mesmo momento, instantes depois, ele está diante de Deus. Ele está aqui pregando Jesus. É como se fosse eu aqui pregando Jesus para você. E momentos depois, ele está na presença de Deus. E o pastor disse: que coisa linda. O Stan estava confessando Jesus aqui. Você imagine que nesse instante depois, Jesus estava confessando o irmão na presença do Pai, dizendo: Pai, esse é o Stan, esse é teu filho, esse é meu irmão. Ele me confessou, ele falou de mim, ele confessou meu nome, e eu estou confessando o nome dele na tua presença. Já pensou que coisa maravilhosa? Se você morrer agora, você está preparado? Será que eu estou preparado? Você tem confessado o nome do Senhor Jesus? Se você tem confessado, você não precisa ter medo. Que no mesmo instante que você morrer, Jesus vai estar confessando: ó Pai, esse é o Jaime. Esse é o Jaime. Ele confessou o meu nome. Eu espero estar nesse momento. Seja o momento que for,
Em um segundo ele estava na presença de Deus. Queridos, para concluir, agora sim, Paulo diz: se Deus dá uma ordem através da boca de Paulo, que está lá em Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 4 e versículo 6, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Queridos, isso é uma ordem. Ele não está dizendo, se você não tiver problema, você se alegra. Se você não tiver nenhuma preocupação, você se alegra. Se você não estiver estressado, você se alegra. Ele está dizendo assim: alegrai-vos sempre. Aonde? No Senhor. Se há alguém que tem que estar alegre, somos nós. Se você tem confessado Jesus, você tem buscado, ter uma vida em obediência, e isso aqui é obedecer, é ser alegre, porque isso aqui é uma ordem. Obedeça a palavra de Deus, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa, que crê em Deus, crê nas suas promessas, crê na vida eterna, na corda que não termina mais, que a tua vida é apenas uma neblina. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos alegrai-vos. Queridos, mesmo nas situações mais difíceis, tem muitas coisas que a gente não entende, graças a Deus que a gente não entende. Tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida, graças a Deus por isso, porque se a nossa vida fosse estável, se a gente não tivesse problema, se a gente não tivesse dificuldade, eu te garanto que essa igreja estaria vazia. Não teria ninguém aqui essa noite. Estou muito bem, coração tranquilo, poupança cheia. Estaria em outro lugar, assistindo Fantástico, comendo uma pizza lá na Planalto, coisa boa. Mas graças a Deus, que Deus permite muitas coisas na nossa vida, para que nós possamos depender dEle. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: Ele está no controle, não somos nós. Pare de querer controlar a tua vida, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus fazer as coisas que Ele tem que fazer na tua vida. Abra o teu coração, permita Ele fazer isso. Lá no versículo 10 ele diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Tem algum motivo para ser ansioso? É uma ordem. Por motivo algum, ele diz aqui: não andeis ansiosos. Por que nós andamos ansiosos? O que nós vamos comer, o que nós vamos beber? Vamos ficar de pé? Queridos, no filme da vida, nada mais importa, além do nosso Rei e Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar essa noite. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, até porque eu não sou o centro da vida, eu não sou o centro desse filme. Por mais bonitão que você seja, ou eu seja, e olha que eu sou bonitão, hein? Mas eu não sou o centro desse filme, não sou o protagonista. Deus é o protagonista disso tudo. Eu vou chamar o grupo de louvor. Eu gostaria que você fechasse teus olhos, que você pensasse um pouquinho nisso tudo. Eu sei que no fundo é bastante informação, mas eu gostaria que você, através da ajuda sobrenatural do Espírito Santo, que você pensasse um pouquinho sobre o que é a sua vida, o que você tem tido como prioridade na tua vida. E eu tenho certeza, queridos, que tem muitos que não têm tido alegria na sua vida,
que talvez você esteja triste, talvez você ande cansado, talvez você ande sobrecarregado, talvez as preocupações, as ansiedades tenham tomado, sabe, conta da tua vida.